Efésios 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Veja, a gente está falando aqui de uma família para pertencer. A igreja é uma família para pertencer. A igreja não é um poço de perfeição, não existe, porque a igreja é feita por seres humanos imperfeitos como nós. Então é evidente que se você for para a igreja na expectativa de achar alguma perfeição, você vai sair de lá na primeira semana, na segunda semana. Então você não pode ir à igreja na expectativa de encontrar tudo perfeitinho ou encontrar tudo como você espera, porque tem essa questão também da expectativa pessoal de cada um. Como é que a igreja deve ser? No pensamento de cada um. Mas acontece que a igreja, ela não deve ser como cada um pensa, ela deve ser como Deus pensou. Né? E Deus pensou a igreja como um ajuntamento de pessoas que são retiradas do mundo, não no sentido de isolá-los numa ilha, mas no sentido de colocá-los de volta no mundo com uma mensagem, a mensagem do evangelho. Entende? O que é a igreja? Então a igreja é assim, a palavra eclésia ou assembleia é um povo que foi escolhido e foi retirado para ser devolvido para esse mundo com um novo estilo de vida, com uma mensagem que se sobrepõe a todas as coisas e que gera uma nova sociedade neste planeta. Essa é a ideia da igreja. Então essa é a igreja. Então se você pensa na igreja como, por exemplo, um lugar silencioso, um altar escuro de madeira, ou então uma bancada, ou então a música do jeito que você gosta, não, isso não é igreja. Igreja não é como a gente pensa, igreja é como Deus pensou. Deus já estabeleceu como é a igreja, e a igreja tem sido, nesses 2000 anos, assim. Agora, estilo de cultuar, estilo de layout, ao longo desses 2000 anos, mudou bastante. Então, na Idade Média, começaram a surgir as grandes catedrais, com torres imponentes, que apontavam para o céu. A ideia era que você entrasse naquela igreja com aquele pé direito altíssimo, de 30, 40 metros, você se sentisse pequeno e Deus grande. Tudo isso tinha a mensagem, né? Até mesmo a arquitetura tinha uma mensagem para o povo de determinada época, que entendia bem aquilo ali. Hoje não. Então hoje é diferente. Hoje a gente tem formatos diferentes, layouts diferentes. Por quê? Porque nós estamos atingindo e alcançando as pessoas de hoje. Então se eu quisesse uma igreja, suponha que nós gostássemos de uma igreja que tivesse uma bancada, né, e em cada banco tivesse marcado ali o nome de uma família, um altar escuro de madeira, um púlpito enorme, então a gente estava pronto para entrar no século XIX. Só que nós estamos no 21. Então no 21 a gente precisa alcançar uma juventude, uma moçada que está aí, que vai dar sequência à igreja e que ela não vai entender uma linguagem do século XIX. Essa é a questão. Então, às vezes as pessoas criticam porque a igreja muda, não muda a palavra é a mesma, mas muda a forma. Então, dentro dessa igreja que às vezes choca, que às vezes perturba algumas pessoas, porque elas vão com expectativa e chegam lá é outra coisa, nós temos algo chamado paternidade para receber de Deus. Paternidade, escuta só. Muitos têm problema com a paternidade, muitos têm problema com a filiação, muitos têm problemas porque os pais foram de alguma forma disfuncionais e geraram uma família disfuncional. Muitos têm problemas com o pai biológico, muitos não conheceram o pai biológico. Então quando se aproxima de Deus tem dificuldade de enxergar e encarar Deus como pai. Porque o pai, na referência dessa pessoa, é alguém carrasco, é alguém que abandonou, é alguém que deixou, é alguém que maltratou, é alguém que usou de violência. Então olha para Deus como pai, não consegue enxergá-lo como pai. Mas Deus é pai. E eu estou falando aqui na figura máscula, não é isso? Pai e mãe, né? Pai e mãe. Então, quando a gente entra na igreja, a gente ganha paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Então, por quê? Qual é a diferença? A pessoa que não tem paternidade é órfã. E às vezes alguém mora em casa com os pais e é órfão.
O filho pródigo foi embora, se tornou órfão por decisão própria. E o filho mais velho que ficou em casa, aquela parábola de Jesus, o mais velho que ficou em casa era mais órfão ainda. Porque ele se tratava como um empregado. Ele disse: eu sirvo aqui ao Senhor desde a minha mocidade. Eu acordo 4 da manhã, eu vou dormir tarde, cuidando das suas coisas, eu sou escravo. Isso é orfandade. Então tem muita gente que está na igreja e é órfão. Tem muita gente que está nos ministérios e é órfão. Tem muita gente que vive na sua casa debaixo do mesmo teto com os pais e é órfão. Mas o texto nos diz que tem uma liderança. Nós, como igreja, somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. O que quer dizer isso? Que Deus estabeleceu pais espirituais aqui na terra. Então, se você tem dificuldade com os pais biológicos, Deus providencia para você pais espirituais aqui na terra, que fazem você olhar para o Pai de todas as coisas, para o Pai de todos nós, entendeu? Então veja só, edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, qualquer paternidade espiritual que não tenha como alicerce, como fundamento, a pessoa de Jesus Cristo, está errada, está equivocada. Qualquer paternidade espiritual que pretenda ser uma paternidade espiritual, que não traz como base, como pedra angular, como alicerce, como pedra de esquina a pessoa de Jesus, está errada. Porque um pai espiritual não prega a si mesmo, um pai espiritual terreno prega Jesus. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, é para glorificar a Deus, não é para glorificar o pregador. É para glorificar a Deus, não é para glorificar o pastor da igreja, de jeito nenhum. Nós olhamos para Deus e levamos as pessoas a olhar para Deus. Então, o fundamento é dos apóstolos e dos profetas, mas tendo como Jesus Cristo como pedra angular. Isso é paternidade espiritual. Escuta aqui que eu vou dizer para você. Porque na família e igreja existe paternidade nova. Então, você que sofreu ou sofre com falta de paternidade biológica, na família e igreja existe paternidade nova. Que em muitos casos, escute isso, supre a necessidade dos órfãos. Escute isso, isso é muito importante. Supre, não substitui. Ok? Então, por exemplo, nesse tempo agora de milhares e milhares e milhares de órfãos, pessoas que ficaram órfãos dos pais na onda da Covid, nessa onda gigante de 400 mil mortos no Brasil, maridos que ficaram sem esposas, mulheres que ficaram sem seus maridos, escute isso, a paternidade espiritual supre, não substitui, ok? Então, até mesmo Deus não se dispõe a substituir, Deus se dispõe a suprir, ok? A Bíblia diz que em Cristo nós encontramos todas as coisas, resposta para todas as indagações, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Então, quando você estiver em baixa, quando você estiver mal, quando você estiver deprê, quando você estiver na queda, quando você estiver prestes a entregar os pontos, a lançar a toalha, clame pelo nome de Jesus, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades. Essa é a questão. Essa é uma das grandes importâncias de viver com Cristo e viver na igreja. A igreja é lugar de paternidade espiritual. Suprir não é a mesma coisa que substituir. Então, um pai ou uma mãe é insubstituível. Mas Deus supre a necessidade causada pela tristeza, pela saudade, pelo vazio, pela falta daquela voz que enchia o ambiente. Deus supre. A igreja a família se dispõe a suprir faltas. A igreja a família se dispõe a suprir faltas. Veja só, para a gente terminar, o que é que expressou o salmista no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuida de mim. Ou em outra versão, o Senhor me acolherá. Percebe? Paternidade. Deus oferece a sua paternidade. Gente, isso é espiritual. Isso é espiritual. Você começa a orar. Deus, eu preciso da tua paternidade. Eu preciso de perceber que tu és meu pai. Eu preciso perceber que tu estás comigo. Eu preciso perceber que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me acolhe. Eu preciso perceber isso porque eu fui decepcionado e frustrado pelos pais terrenos biológicos. Eu preciso entender que tu és o meu pai. Você vai perceber isso e Deus vai te mostrar isso.
Porque, gente, o que Deus tem para fazer conosco já foi feito. Já foi feito. Agora muitos não aproveitam. Muitos não aproveitam porque não querem. Muitos simplesmente não querem. Acham que aquilo é balela, acham que aquilo é conversa, acham que aquilo ali é utopia de alguém que crê demais, alguém que tem uma fé infantil. Tudo bem, um direito que lhes assiste. Mas a verdade é que Deus é Pai. E Deus não nos abandona. Amém, queridos? 8:1, vamos orar? Obrigado, Jesus, por tua paternidade sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado por nunca nos abandonar. Ainda que nosso pai e nossa mãe nos abandonem, o Senhor cuida de nós. Obrigado a Deus pelo entendimento de que existe paternidade espiritual na igreja, de líderes, de pessoas que são referenciais, mas elas precisam ser fundamentadas na pedra angular que é Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos aqui precisa, enquanto igreja, precisa apontar para Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa gratidão pelo entendimento de que nós não estamos sozinhos. Mesmo que nós nos encontremos fisicamente sozinhos, Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Que oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a família de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Queridos, hoje, 15:07, culto presencial, apenas presencial, não tem inscrição, você pode ir. 15:07, terminando às 8 em ponto, por conta do decreto. Então estaremos ali na nossa família Ressurreição e vamos tratar sobre orfandade jamais. Olha só, orfandade jamais. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje e domingo. Orfandade jamais. Hoje, 15:07, presencial. Domingo, 10 da manhã, presencial. 16h30, 4h30 da tarde, presencial e online. Pelo YouTube, Anglicana Ressurreição, e pelo Instagram, Anglicana Ressurreição. Beijo no coração, Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, ou passando um minutinho ou dois, estaremos juntos aqui mais uma vez para seguir na nossa reflexão. Bom dia!